Então eu vou chamar agora os nossos painelistas, o professor Guilherme, o Rodrigo da Ordem, Rodrigo, chegou. Vem, Rodrigo. Luciano. Professor Ludovico. E o nosso reitor, Jardim. Você também. Vou levantar para cá. Você comanda, né? Ok? Todo mundo divinamente posicionado? Pessoal, vamos lá. Vou pegar minha cordinha aqui. Senhores, ok? Então, para isso, nós convidamos aqui o nosso reitor para comandar a festa aqui, né? E representando a Tríplice Hélice, pela academia, o professor Guilherme Pereira, pela indústria, o nosso Luciano Reiser, e pelo governo, o nosso Rodrigo Varejão. Pessoal, se eu fosse ler aqui, mas isso é uma questão de cortesia profissional, né? A gente faz isso sempre. Se eu fosse ler aqui o currículo desses senhores aqui, seriam 2 páginas. Eu não faria uma maldade tão grande dessa para vocês. Então eu tomei a liberdade aqui de fazer um pequeno catalisador aqui para reduzir essa apresentação e nós podemos trabalhar mais o que realmente nos interessa aqui. O professor Henrique Pereira, né, é o nosso representante aqui da hélice da academia. Ele é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Campinas, foi docente da UFS há mais de 30 anos, de 30 anos. Foi secretário nacional de Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia aqui no Estado do Espírito Santo, foi diretor-presidente do Bandes, foi presidente da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia, a nossa FAPES, e foi secretário de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo, entre outros variados sucessos, né? Então, resumidamente, essa fala precede o currículo do professor. O nosso Luciano Reiser, que aqui representa a hélice da indústria, ele é doutor em Engenharia de Produção pela USP, com pós-doutorado em Indústria 4.0 pelo Instituto Fraunhofer, da Alemanha. É professor do curso de Engenharia de Produção do Departamento de Tecnologia Industrial da UFES, é presidente da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, é diretor da FAPES, Associação Capixaba de Tecnologia, e foi vice-presidente da FINDES para inovação, foi mentor do FINDES Lab, atuou na estruturação de Instituto Senai de Tecnologia e na proposição e organização da mobilização capixaba, o nosso parceiraço aqui, que é o MCI. E como empresário do setor de tecnologia da informação, desenvolveu muitos outros projetos de inovação. Quanto ao nosso representante da hélice do governo, aqui, pelo nosso professor Rodrigo Varejão Leão, ele é doutor em Otimização e Segurança de Sistemas pelo Instituto Nacional de Telecomunicação, né, da França. Fiz o impossível, tá? E pós-doutorado em Processamento de Sinais Biológicos pela UFS. É diretor-geral da nossa FAPES, é docente de Engenharia Elétrica do IFES, membro permanente do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis e bolsista de Produtividade do CNPq. Possui experiência na execução de projetos em parceria com instituições públicas e privadas no desenvolvimento de projetos de inovação com empresas de base tecnológica. Já foi diretor-geral do Polo de Inovação do IFES, apoio,
representante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica junto à Câmara de Indústria 4.0, do Grupo de Trabalho Capital Humano, e atuou como avaliador da CAPES na avaliação de novos ATCNs e na avaliação quadrianual. Bom, eu vou falar do Jardim agora. Bom, o Jardim é o Jardim, todo mundo sabe quem ele é, dispensa quaisquer apresentação, ele simplesmente é o que é. Então, a gente gosta dele assim como é que ele vai ficar, tá bom? Bom, tendo a homenagem dos senhores, então nós vamos passar a metodologia que nós utilizamos aqui. Esse ano nós estaremos completando 20 anos do marco legal da inovação, né? Que é o regulamento que rege todo o funcionamento da inovação, né? E como o nosso professor Guilherme, ele teve uma atuação muito marcante, muito pujante na elaboração desse marco legal, né? Então eu gostaria de quebrar um protocolo aqui, pedir ao senhor que, em rápidas palavras aqui, pudesse falar um pouquinho sobre a importância e o que isso significa para nós no que diz respeito ao movimento que nós fazemos aqui para dinamizar a economia do nosso Estado, né? E também na elaboração e concepção desse empreendimento aqui, Cidade de Inovação, como ele pode se tornar um motor, um vetor importante de desenvolvimento da nossa economia. Depois eu continuo com o restante, por favor. Desculpa. Bom dia para todos. Primeira coisa, agradecer ao Luiz pelo convite de poder participar dessa iniciativa que vai marcar a história da nossa cidade. Eu tenho certeza disso. E parabenizar o Luiz também por ter colocado o pé nesse negócio desde o momento em que esse móvel estava sem aderir, mas não sabia para onde queria. O Luiz foi lá e colocou o pé para fazer isso. Eu acho que todo cidadão capixaba tem que agradecer o Luiz por ter tido essa iniciativa de segurar esse móvel aqui para a comunidade local. E por esse evento e pela também essa disposição, como o professor Jardim tem conversado comigo, de trazer muitos parceiros para esse evento, que é algo inteiramente necessário para o que a gente supõe que será esse evento daqui a pouco, esse ativo aqui daqui a pouco. Quero parabenizar o Peter pelo seu entusiasmo, pela sua capacidade de mobilizar, pela sua atenção com todos os convidados, sabendo administrar bem o tempo para dar atenção a todos os convidados. Parabéns, Peter, por isso. E assim, como eu sou o primeiro aqui no painel, eu vou me permitir, vocês me dão licença, de falar alguns conceitos que têm muito a ver com o projeto que a gente vai colocar aqui. Começando por isso, até para entender também a questão que o Rodolfo provocou sobre a profissionalidade também, no início, se eu falar sobre o marco legal da inovação. Primeira coisa, isso assim, provavelmente as pessoas aqui sabem o que é um processo de inovação, o que é um ecossistema de inovação. Mas o meu propósito de repetir aqui o conceito é para ver se estamos todos na mesma página. Ou pelo menos vocês saberem em que página estou e poder, então, acompanhar o meu raciocínio, assim, o que eu vou falar na frente. Então, primeira coisa, rapidamente, processo de inovação inerente à sociedade humana. Nada de novo na nossa geração sobre isso. A primeira revolução tecnológica aconteceu há 12 mil anos. Foi a Revolução Agrícola. Depois teve, nós levamos aí 7, 8 mil anos para vir uma outra revolução, que é a Revolução Urbana. E assim sucessivamente. Mas o que eu quero, até chegar no século passado, na virada do século XIX, na verdade, e na virada do século ali, a Revolução Industrial, o capitalismo, a sociedade, o modo de produção e tecnologia que nós conhecemos hoje. Quer dizer, hoje exatamente não, porque no final do século passado a gente teve a Revolução das TICs, que produz uma grande mudança. Por que eu estou falando isso? Para chamar a atenção que o que importa não é a gente falar do processo de inovação, porque ele é inerente à sociedade humana, ele é um processo social. E social nesse sentido de que ele
depende do local específico que está acontecendo, das questões culturais, da legislação, das instituições, enfim, ele depende do contexto e da sociedade específica em que ele está acontecendo, mas ele é também algo que é inerente à sociedade humana. E o que importa, então, a gente está, eu quero chamar a atenção, é pela o que a gente tem de novo hoje é a velocidade em que ele acontece. Isso é que nós temos de novo. Né? Aliás, em si também não é novo, porque você tem 12 mil anos, você levou 7 mil, depois levou menos, depois alguns séculos, e hoje a gente fala, tem coisa aí que nem registra patente, porque não dá tempo, porque ainda fica superado na inovação. Então, é isso. E por que a velocidade é tão importante para o país, para o Brasil, para a América do Sul? É o seguinte, nós somos muito atrasados. Nós somos muito atrasados. Na história, a primeira universidade no Brasil, eu acho que foi em 1935, se eu não me engano, as constituições do Brasil, anteriores a 1988, mencionavam o tema ano passado, só dizia assim, ciência e tecnologia deve ser um saber livre, enfim, não é, enfim, era muito vago, muito superficial. Só na Constituição de 88 que nós passamos a tratar isso de forma adequada. Por ser um processo social, ele é uma ação não individual. E sendo uma ação que não é do indivíduo, que não é das pessoas em particular, ele precisa de ter políticas que coordenam todas as organizações, todas as pessoas, enfim, ele precisa de ter políticas públicas. Então, por isso que as políticas públicas são importantes. Bom, uma palavrinha sobre o que eu penso sobre o sistema de inovação. A gente no Brasil tem mania de ficar mudando de nome, né? A gente sempre muda, né? A gente já falou Sistema Nacional de Inovação. Eu penso que não tem muita coisa de novo, a não ser algumas metodologias de planejamento que a gente procura envolver as pessoas. Então, o ecossistema de inovação, ele tem, pensando em Brasil, milhares de organizações. Mesmo se a gente pensar localmente, a gente vai atender centenas de organizações, instituições. Quando eu falo de organização, eu estou falando num CNPJ. Quando eu estou falando de instituição, eu estou falando com todo o contexto normativo e legal que estão em torno dessas instituições. Mas, numa caricatura assim, muito rápida e com traços bem macro, vamos imaginar o seguinte: o ecossistema de inovação tem um conjunto dessas organizações que estão produzindo conhecimento, desenvolvendo tecnologia, e aí eu não estou falando de universidade, talvez mais no sentido de academia, que ele usou na proposta, de falar de um representante da academia, mas vamos pensar aqui num conjunto de organizações que produzem conhecimento. Pode ser uma universidade, pode ser um centro de pesquisa de empresa privada, também pode gerar, claro que pode gerar conhecimento e tecnologia ou qualquer outra. Então, pensando nesse conjunto de organizações que produzem conhecimento e desenvolvem tecnologia. A gente tem um outro tipo de contribuição para a velocidade desse processo de inovação, que são os centros de P&Ds localizados nas empresas, não é? Que também tem uma contribuição muito importante. A gente tem um outro conjunto de instituições que trabalham algo extremamente importante para a velocidade do processo de inovação, que são as instituições que trabalham a capacidade de absorção das empresas e também da divulgação dos produtos para o público em geral. Então, um produto novo, ele vai gerar novas demandas. Quando ele vai ser utilizado, ele gera nova demanda, porque as pessoas pensam em modificações que podem acontecer.
crescer, novos usos, enfim, e geram demandas para novos desenvolvimentos. Uma tecnologia nova, ela só difunde quando as empresas são capacitadas para usar desde o início, quando foi lançado. À medida que se difunde o uso nas empresas, vai gerar novas demandas para novos desenvolvimentos, assim por diante. Então, neste conjunto de organizações que trabalham a questão da difusão tecnológica, difusão de novos produtos, é que eu enxergo a cidade da inovação como um equipamento essencial para ter aqui iniciativas, capacitações, demonstrações de produto novo, de conhecimento novo, de tecnologias novas. É nesse campo da divulgação, da difusão, de levar a novidade, é que eu enxergo a cidade da inovação com múltiplas atividades que podem se desenvolver com esse objetivo geral. Então, dentro dessa ideia de propósito, visão, o que eu imagino é isso. Uma cidade de inovação ativa em iniciativas, em demonstrações, em espaços para empresas, em espaços para laboratórios, para demonstrar o que tem de novo. Né? Além desses eventos todos aqui. Então, dando esses conceitos, a coisa mais difícil do Brasil, até recentemente, agora o grau de dificuldade está diminuindo, mas não acabou, é o seguinte: predominantemente, a produção de novas tecnologias de conhecimento está em instituições públicas. Predominantemente, não estou dizendo que não tem na privada, tem, mas em menor. Mais recentemente, expandiu a pesquisa na área privada, mas ainda no Brasil ainda é muito pouco, ainda é muito incipiente, mas está no setor público. Então, a grande dificuldade que existia é como é que eu faço esse ativo que está na prateleira do público chegar onde tem que chegar, porque a inovação acontece lá na empresa. É a empresa que faz a inovação, é ela que põe o produto novo no mercado. Como é que faz isso? A gente não tinha como fazer isso. Se alguma universidade desenvolvesse alguma coisa, uma patente, até 2004, ela teria que fazer uma licitação pela 866, a primeira coisa que você colocasse não tinham absorvido. Então, enfim, a coisa não acontecia. Então, se veio essa ideia de constituir, foi chegar a primeira versão da 10.973, que é a Lei da Inovação do Brasil, para derrubar essas barreiras. Mas o grande salto que houve nessa relação entre o público, né, que tem a maior importância que vocês vão fazer, à medida que o nosso reitor aí conduz a ideia de que nós vamos fazer a cidade da inovação com máximo de parcerias. Então, essa legislação, a partir de 2015, ela teve um salto muito grande e que exigiu mudança na Constituição. Então, tivemos em 2015 a emenda constitucional 85, que fez uma mudança radical no relacionamento público e privado, ao ponto de o autor dizer o seguinte: essa mudança constitucional veio para mitigar a diferença entre público e privado quando se trata de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de inovação. Então, assim, o que o Jardim quer fazer aqui, em parcerias, etc., está autorizado na Constituição. Eu artigo de fala que é claro, as instituições públicas de todos os níveis, municipal, estadual, federal, etc., estão autorizadas a fazer parcerias estratégicas para objetivos que vai contribuir para o processo de inovação. Então, assim, a questão do marco legal da inovação tem várias coisas que a gente pode discutir, várias facilidades que ele criou, mas aí eu acho, eu vou propor aqui com isso, abraçar a ideia da gente fazer um evento específico sobre o marco legal da inovação. E aí a gente vai discutir todas essas questões, lei do bem, incentivo fiscal à inovação para a empresa, etc. Eu acho que aí comportaria uma sessão. Talvez não precise
isso eu encerro aqui essa minha introdução. Obrigado. Deseja fazer alguma observação, professor? Não? Tá certo. A metodologia que nós vamos utilizar na execução, na realização desse painel, na realidade, já foi dito aqui anteriormente, né, que o objetivo aqui é nós fazermos uma line-up para que possamos já entrar um pouquinho mais em fase, né, nas discussões que se iniciarão após o almoço hoje, que diz respeito à definição do propósito, da visão e da missão dentro de uma visão estratégica. Bem, então nisso nós propusemos aqui um painel com 4 etapas. O primeiro deles serão 2 perguntas feitas para cada um dos painelistas aqui, dado a necessidade do tempo. Eu peço desculpas aos senhores aí, mas vamos procurar ver se a gente consegue alinhar isso, a resposta precisa, clara e concisa, em no máximo 3 minutos. Tá? É lógico que eu não vou cortar a palavra de ninguém, né? Então, 2 perguntas na primeira etapa para cada um, as mesmas perguntas para cada um dos nossos palestrantes, e na etapa seguinte, a segunda, nós faremos uma pergunta especificamente para a hélice da academia, para a hélice do governo e para a hélice da indústria. E na terceira etapa, nós falaremos sobre oportunidades e desafios e visão de futuro, onde serão 2 perguntas, as mesmas perguntas feitas para cada um dos painelistas. E ao final nós teremos um momento de abertura para que os nossos colegas possam fazer suas contribuições, tirar as suas dúvidas, enfim, dar a sua contribuição. Assim acordado, então, né, vamos começar a nossa parte inicial. A primeira pergunta eu vou fazer ao Luciano, que está mais próximo de mim aqui. Bem difícil, bem difícil. Como você vê o papel do propósito, da visão e da missão na construção de ecossistemas de inovação sustentáveis e resilientes? Por favor. Essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? E resume tudo, resume bem. Assim, pessoal, eu estou na área de inovação desde que eu tinha cabelo preto, né? Então, não tem jeito. Você tinha cabelo. E é legal se passar para vocês isso, que a gente está num momento muito interessante, onde tem inovação, tem plateia, tem interesse, tem objetivo, tem opções. É muito bacana a gente estar nesse momento agora. Épocas atrás, reuniões como essa, tinha medo de gato em gato, entendeu? Com interesse enorme, sem nenhuma conotação de governo. Pelo contrário, os políticos sempre atrapalhavam, falavam que não dava voto. Cansei de ouvir isso de político, eles não davam voto. Né? A indústria distante, né? A estudar dinheiro, tá certo? Né? E os malucos aqui, tá certo? Na inovação, desenvolvimento, tecnologia, desenvolvimento, etc. Então, durante muito tempo, fomos pregadores do deserto. E agora, felizmente, tem um momento novo, pujante, gente nova, gente com proposta diferente, sabe? Locais diferentes, locais inimaginados antigamente. Isso é muito bom. Isso faz o link com a fala do Guilherme. Inovação precisa de gente, e gente diferente, gente que pensa diferente. Então, todo mundo que pensa igual aqui não vai dar muita coisa, não. Então, primeira mensagem bacana: a cidade da inovação tem que trazer gente diferente. Academia, governo, menino, adulto, velho, povo, mulher, homem, tudo. Sabe? Isso é muito bacana. Agora, a inovação é oba, pessoal. Outra bacana, essa visão do Guilherme trazer conceitos. E aí vem uma reflexão para vocês. Nessa transformação que teve nos últimos tempos, tem pessoas que parecem que esquecem do que é inovação. Inovação não é botar um monte de gente numa sala de sofá colorido e que vai acontecer inovação, sabe, né? Andar com as roupinhas legais, falar um jargão diferente, botar totó, sinuca, sabe? Tem que pensar, refletir sobre essa visão de inovação. Inovação é uma coisa que dá trabalho, gente. Inovação tem desafio. Inovação tem risco.
Inovação precisa botar grana. Quero ver, fazer uma enquete rapidamente com vocês aqui, vocês me ajudem a responder, tá bom? Quem é que daqui que acredita que inovação é uma solução para nós? Quem acredita? Acredito. Beleza. Quem daqui, na verdade, já desenvolveu alguma inovação? Vou botar inovação. Agora vem a pergunta. Quem daqui já botou dinheiro no bolso na inovação que desenvolveu? Nunca pegou dinheiro. Quer ver agora? Quem daqui, na verdade, perdeu dinheiro com inovação? E agora quem ganha dinheiro com inovação? Eu? Vai mais ou menos? Perceberam? Por que, pessoal? Dá trabalho, tem risco, requer investimento, requer gente. Então, para fazer sala coloridinha, sabe, oba-oba, esse legal é legal. Cara, eu conheço vários ambientes de inovação no mundo. Tinha totó e sinuca. Nunca vi ninguém usando totó e sinuca. Nunca vi. Convivi, visitei, trabalhei, sabe, em vários lugares do mundo. Então, para a gente poder refletir, pessoal. Sala do sofá colorido não é ambiente de inovação. E aqui está tendo outro erro também conceitual, pessoal. O cara bota um monte de co-work, mas chama tudo de inovação, de ambiente de inovação. Errado isso. Está tendo até uma piadinha, nós temos mais ambiente de inovação do que startup aqui no estado. Lógico, nós chamamos de co-work de inovação, qualquer um que bota meia dúzia de sala, chama de co-work, bota as cores coloridas, vira inovação aqui. Cara, se fosse assim, não é assim. Não é verdade, Bruno? Se você investe em inovação, você gasta dinheiro em inovação, você bota dinheiro em inovação. Quanto tempo você está na correria? Não é verdade? Então, precisa de gente. Estou vendo aquele gente do seu lado aí, foi meu aluno incompetente pra caramba, entendeu? Então tem que formar a meninada. Menino é um termo que eu dou para aluno, um carinho que vocês não possam imaginar. Entendeu? Esse ponto. Então, gente, vamos pensar nesse ambiente de inovação. E aí, pessoal, assim, essa cidade, ela tem, acho que foi muito feliz quem pensou nessa logomarca. Ela tem que convergir e irradiar. Convergir para unir, para fortalecer e irradiar negócios, conhecimento, oportunidade. Essa que é a verdade da visão. Então isso aqui tem que ser um motor da inovação. Algo que tem que ser muito superior a esses ambientes coloridos, só encontro de gente, só comunidades. É algo mais, pessoal. É algo mais. Então, vamos pensar na essência da inovação, vamos pensar na força que isso aqui possa ter, vamos pensar numa visão grandiosa que isso aqui possa existir e que seja transformador. Então, acho que vai ser, sabe, é muito difícil a gente colocar assim, uma marca assim, cidade da inovação é tal coisa. A cidade da inovação, na verdade, vai ter que congregar pessoas, vai ter que estimular ideias, promover inovação de verdade e transformar esse sistema. Essa que, na verdade, é a visão que a gente possa estimular. Então, a gente vai ter que construir uma frase que possa envolver pessoas, que possa envolver, na verdade, o desenvolvimento de conhecimento, que possa, na verdade, interagir com o setor produtivo. E ele falou outra coisa, é verdade, a inovação acontece nas empresas, pessoal. Na academia de desenvolvimento, a tecnologia, conhecimento, a formação de gente. Agora, quando você aplica tudo isso no determinado produto, processo, e gera algo novo, você não deve chamar de inovação. Tem muita confusão assim, o cara compra uma máquina nova e chama de inovação. Não, isso é aquisição de tecnologia, aquisição de ativos, dê o nome que quiser. Isso não é inovação. Inovação é quando você gera um resultado novo a partir de novas ações. Simples assim. E pode ser no seu produto, no seu processo, sua forma de gestão, sua forma de relacionamento com o mercado. Né? Agora, a gente tem que entender essas coisas. Ah, eu faço aplicativo, eu brigo lá com os alunos lá. Eu faço aplicativo de balada, isso é inovação? Cara, quantos que tem já? 200, mas o meu é melhor. Todo mundo que faz software fala que o dele é melhor. Todo mundo fala isso. Traz de diferente, traz de valor, traz de relevância. Aí chega num outro ponto, que eu queria trazer para vocês aqui, sabe, gente? A gente está no estado de baixa densidade de inovação, baixa densidade de conhecimento. É dos poucos e dispersos. A gente precisa, na verdade, estimular mais volume e unir mais isso. Tem muito conhecimento na academia. Tem muita oportunidade nas empresas. Tem muita gente boa bem espalhada também. Acredito que a cidade de inovação possa ser a convergência disso. Trazer pessoas, trazer empresas, trazer academia, e daqui a gente gerar inovação de verdade, algo que seja transformador.
Sr. Guilherme, eu vou repetir a pergunta para o senhor, tá? Desculpe, Guilherme, eu vou repetir a pergunta para você, me permita aqui, tá? Como você vê o papel do propósito, da visão e da missão na construção de ecossistemas de inovação sustentáveis e resilientes? $1 milhão, né? Olha só, como eu falei aqui, eu vejo o ecossistema de inovação com centenas, para falar sobre pensação regional, aí, com centenas de organizações, de instituições. Essas coisas têm dinâmica própria. Tem dinâmica própria. Não é nada, não é um processo individual, como eu falei. Ele é coletivo, não depende de um monte de coisa. Então, esta construção, ela é uma questão de cultura, ela é o espírito. Por exemplo, quando a gente fala de Sistema Nacional de Inovação, ou falamos de ecossistema de inovação, nós começamos a lembrar de quem é que está aí, quem é que faz. Como o Luciano falou, é outro gravíssimo que nós temos no Brasil, é de vulgarizar as expressões. Então, por exemplo, o Luciano falou ali, eu aplaudo a fala dele, como o outro virou elemento contribuinte do processo de inovação, não tem nada a ver, entendeu? Olha só, gente, nem mais os parques tecnológicos eu vejo como elemento importante da inovação. Por quê? Porque caiu a ideia de que eu preciso de proximidade física. Por que ela é importante? Porque a gente botava as doces intensivos de tecnologia, uma passava na porta da outra, via o que ela estava fazendo, copiava aqui. Então, achávamos que isso era importante. Não é mais hoje. O conhecimento não se transfere por contato físico, mais proximidade. Então, assim, eu desconfio que até aquela ideia antiga de parque tecnológico não faça mais sentido hoje. Entendeu? Então, assim, essa construção ela vai mudando. Entendeu? Ela vai mudando. Não é? Por exemplo, essa ideia de você ter um espaço hoje, difusor de novidades, etc., uma ideia que está discutida aqui de cidade de inovação, ele faz sentido porque ele trabalha aquela ideia da difusão, da capacitação, etc. Ela faz sentido. Enfim, eu acho, viu, Douglas, assim, eu acho a pergunta difícil por conta disso, porque ele é um processo social, então é uma cultura. Então, de novo, quando a gente fala em ecossistema, vamos pensar a ideia do Sistema Nacional de Inovação, que tem toda a literatura a respeito, é aquilo lá. Agora, cada organização tem sua dinâmica própria. É difícil pensar em se estabelecer um consenso e um propósito para um ecossistema, porque cada organização que está presente no ecossistema tem o seu momento próprio. Vamos falar da coisa mais simples possível, do mandato. Entendeu? Uma organização, o sujeito está terminando o mandato, na outra organização o cara está começando. Então, momentos diferentes. Também tem prioridades diferentes. Por exemplo, é de se esperar que a Prefeitura de Vitória dê todo o apoio para aquilo. Mas de repente ele não pode participar na expectativa que ele está com prioridade do morro que está desabando, com índice de violência, com epidemia da dengue. Então, cada instituição tem o seu momento e esses momentos não são coincidentes. Então, é uma construção de longo prazo e a gente esperar. E eu acho que a cooperação tem que estar em cima de projetos específicos. Então, quando eu chego com projetos específicos, é mais fácil de ter uma contribuição de um número maior de parceiros. Porque também eu não tenho que passar por aquela dificuldade burocrática que a gente está aí no Brasil, de juntar num convênio, por exemplo, um número grande de instituições. Eu vou para cada projeto específico, eu vou colocar a instituição que tem contribuição naquele projeto específico. Então, eu penso que a gente contribui muito mais assim, para a evolução desse processo do ecossistema, quando a gente coloca projetos específicos e busca parceiros que têm contribuição para aquele projeto específico. E aí você fecha acordos bilaterais ou trilaterais, com um número menor de pessoas, e isso vai ajudando ao longo do tempo
o sistema de inovação. Vou repetir a pergunta para você. Como você vê o papel do propósito, da visão e da missão na construção de ecossistemas de inovação sustentáveis e resilientes? Muito bem. Vai ser difícil complementar, né? Vou tentar reforçar o que foi falado pelos dois panelistas, né? Primeiro, o governo do Estado, através da FAPES, ele tem esse papel fundamental de fomentar as iniciativas que estão ligadas à inovação. Então, eu vou tentar, ao longo da minha fala aqui, mostrar algum desses exemplos, né? E não só através da FAPES. A FAPES tem um olhar muito mais nessa nova tecnologia, em conectar a nossa pesquisa de alto nível e torná-la alguma coisa que possa trazer para a sociedade na forma de serviço, na forma de produto, né? Só que a FAPES é um indutor, né? Ela não vai... quer dizer, o governo do Estado ele induz o processo, mas ele precisa que outros atores se combinem. É como se numa caminhada, né, igual uma formação, qualquer uma caminhada, você vai encontrar um determinado apoio, né, para aquele momento. Né? O momento da inovação, que eu imagino que é o final do ciclo, que é quando ele vem para a sociedade, né, na forma de produto ou serviço, eu preciso de um outro olhar, um olhar mais de negócios. Né? Eu acho que é aí que a gente tem um grande... digamos assim, é onde a gente patina, né? Nós temos aqui, até não sei se eu citei, tem um olhar também do empreendedorismo, que fala de inovação, mas tem também um olhar do empreendedorismo, tem os nossos colegas da ADEGS aqui participando, né? O Alexandre está aqui com a equipe, que tem esse olhar mais do empreendedorismo que vai atingir um outro público, né? A gente aqui está olhando muito aquelas empresas que vão alavancar novos negócios, vão girar, vão conseguir empregar muita gente, enfim. Então, da fala dos dois, eu queria destacar duas coisas importantes. Primeiro, é a dispersão, como foi falado pelo Luciano. Porque o que acontece? A FAPES, por exemplo, ela investe em várias ações. A gente estava contabilizando, o senhor Eduardo, se eu não errar aqui, mais de 3.000 projetos em execução nesse momento. 3.000. Então, o exercício beleza, estão virando todos eles, mas eles estão conectados, eles estão se comunicando, porque a inovação depende disso, né? Senão não vai acontecer. Ela vai parar naquele estágio que a gente conhece bem, acaba o recurso, acaba o projeto, encerra, né? Então, a inovação ela precisa nos ajudar, essa iniciativa nos ajudar a conectar esses atores. Então, criar as conexões. E quando a gente fala criar as conexões, vamos surgir, obviamente, um volume de demandas enorme, de atendimentos que esse equipamento vai ter que fazer, de toda sorte. E aí a competência multidisciplinar. Então, nós nos comunicamos muitas vezes com conhecimento disciplinar, que tem um limite. Para se tornar alguma coisa que vai resolver um problema real, eu preciso de conhecimento multidisciplinar. E aí a gente tem que aquela história das competências, unir os atores, trazer... Aqui está o Instituto Jones, por exemplo. O Instituto Jones é um parceiro que pode nos ajudar na avaliação de política pública, avaliar o que a gente está fazendo, medir, melhorar. Eu acho que é um processo, e esse processo começou há muito tempo, aqui no Espírito Santo, como o Luciano falou, vivemos etapas nesse processo, estamos revisitando isso, né, e se preparando para um novo voo, né, isso, um novo ciclo, muito mais preparado, né, com instituições muito mais preparadas. Eu trago aqui só como contribuição, para não alongar muito, o próximo slide, por favor. O governo do Estado tomou a iniciativa, né, de construir os escritórios locais de projeto, e a FAPES, não o Jardim Boy, eu acho que não. Muito bem. A FAPES, como o Instituto Jones e outras instituições de governo, né, se debruçaram sobre planejamento. Ora, a FAPES já tem um regulamento, já tem uma legislação, para que um planejamento? Ora, se a gente não revisitar o que a gente faz, a gente vai estagnar. E a gente não vai estar preparado e vai distanciar do mundo real. Quando vier um problema novo, não estamos preparados para enfrentar. Então, assim, a gente fez esse exercício. O que é bacana, estou pegando o final do exercício, quer dizer, a gestão então já estava envolvida no exercício. Temos dois colaboradores da FAPES aqui presentes que participaram. Um é até uma das lideranças do LPI, nosso laboratório do escritório de projetos.
E todo, tanto nível organizacional como tático, participaram das discussões. E a gente chegou nesse momento, a gente vai divulgar no site da FAP os OKRs. Fizemos os OKRs. Então, os objetivos e os resultados que são chaves para a nossa ação nesse novo a FAP é a mesma. É esse novo ciclo que a gente quer enfrentar. E eu acredito que nesse movimento, o governo do Estado se prepara, se prepara para atender melhor, né, a demanda da sociedade. Isso aqui é uma demanda da sociedade, né, que a gente vai ter que estar pronto para atender. Né? Então, isso que eu queria destacar, eu acho que esse é o exercício que vocês vão fazer. Né? Vamos passar então a segunda pergunta para a gente fazer o primeiro fechamento. Tá certo. Vou fazer essa pergunta agora ao Guilherme. Tá? Guilherme, como você acredita que a academia, as empresas e o governo podem contribuir, podem concorrer de forma mais eficaz para alinhar propósitos, visões na criação de um ecossistema de inovação coeso? Assim, eu acho que a resposta rápida na minha cabeça é o seguinte: cada um fazendo o seu papel. No caso das empresas, é uma questão de decisão interna. A empresa querer fazer inovação como estratégia de concorrência. Tem muita empresa que está muito bem obrigada a produzir o produto dela, tem mercado para ela, está lá atendendo, ela não está preocupada com inovação. Então, inovação é estratégia de concorrência. No mundo capitalista, quer dizer, o senso comum das pessoas é que as empresas competem por preço. As empresas estão competindo por preço. Não é preço. Ela sabe que se ela baixar preço, ela diminui o lucro dela. Até porque nós temos um mundo oligopolista que não trabalha por aí. A estratégia de concorrência é a diferenciação do produto. Então, as empresas que adotarem como estratégia de concorrência a inovação, cumprindo o papel dela, estará contribuindo para a velocidade do processo de inovação. A questão da academia me parece muito mais complicada, bastante complicada, porque, primeiro assim, tem algumas coisas que são claras, são muito claras, muito objetivas, muito diretas. Formação de pessoal de alto nível para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Essa é uma missão que está na academia e ela é incontestável em todas as áreas do conhecimento. Já a atuação, no caso da universidade, né? Porque a academia pode ter muitas organizações e tudo que tem. Eu estou falando no caso da universidade, que é o lugar mais complexo, digamos assim, exatamente pelo nome, né? A universidade de programa também, de conhecimento, etc. Então, assim, tem muitos setores da universidade que acham que a universidade não tem que se envolver em processos de inovação. Assim, não tem que desenvolver tecnologia, não tem que pensar em desenvolver produto. Há muitos setores que estão na academia que discutem isso e contestam a ação do reitor se ele vai nessa direção. Então, certo, Javier? Tem uns grupos assim. Mas eu penso o seguinte, que você tem na universidade muitos cursos que estão lá, você tem muitas áreas de se formar pessoal de alto nível, pesquisador de negócios, que você vai trabalhar na área de tecnologia, nas engenharias, nas eletrônicas, nas biotecnologias, etc. E aí não tem saída, a universidade precisa de fazer um relacionamento com o setor privado. De muito tempo que eu me lembro nessa área, o que eu sinto é uma enorme dificuldade de agenda. Olha só, eu fui professor há muitos anos, a coisa melhorou muito no Espírito Santo, com a expansão do IFES, com a expansão da universidade, a produção de conhecimento. Nossa, nos últimos 20 anos, eu não sei, triplicou talvez, né, a produção de conhecimento. Há 30 anos, não faria sentido pensar num projeto como esse, ele ficaria vazio, não teria nada para mostrar aqui, 30 anos atrás. Nada, exagero, quase nada para mostrar, não justificaria. Então, triplicou a produção aqui. Isso quer dizer também
que aumentou muito o número de pessoas trabalhando e pode estar reduzindo um pouco a carga da pessoa. Na minha época que estava ainda ativo, era o seguinte, você tinha orientação de aluno, você tinha aula, você tinha atividades na administração do curso, enfim, o tempo que você reduzia. Eu vou dizer para vocês, em 1995, eu fiz esse levantamento da UFS, aqui no Espírito Santo, pegando todas as instituições que tinham na época, Igapé, da UFS, todas, e tinha 95 pessoas trabalhando em áreas de conhecimento que poderiam, talvez, gerar alguma coisa de tecnologia ou de inovação. Isso não era nada. Não era nada. E você pega 95 e divide por um monte de áreas de conhecimento. É quase que andorinha sozinha, né, em cada área de conhecimento, sem fazer verão. Então, hoje melhorou. Hoje tem muito mais. Então, assim, nesse momento, criou-se, eu ouvia muito, não sei se ainda acontece, da empresa, não vou conversar com a academia, porque a academia é muito lenta, não anda, não tem como andar, o cara é soberrado. Entendeu? Então, de novo, a gente tem que pensar, todos os debates como esse é bom para a gente construindo na sociedade uma cultura de espírito da inovação. Inclusive para que os políticos entendam que precisam ter mais gente nos órgãos públicos trabalhando em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, para haver tempo para fazer interação com a universidade e política. Pedi para complementar um pouco, olhando agora ao meu lado também acadêmico. Né? E você, no final agora, ela tocou bem nisso. A nossa universidade, em geral, ela é distante da nosso próprio empresarial. E tem pecados dos dois lados. Né? Muitas vezes o pesquisador da universidade é muito focado nas atividades meio, na atividade fim. Muitas vezes tem suas teses, suas linhas de pesquisa, do seu interesse. Consegue recursos para isso, seja público ou privado, se fecha no laboratório, isso de pesquisa, por 2, 3 anos. Gera publicações, que é importante, é necessário. Mas isso não gera valor para a sociedade, como pelo menos percebido. Né? O Rodrigo tocou nesse assunto. Como é que a gente faz esse conhecimento de alto nível chegar no setor produtivo? Nós temos que criar essas pontes, criar esses caminhos. Por outro lado, o setor produtivo, o setor empresarial, é muito imediato. São poucas empresas, como aqui a Zaruf, como aqui o Rubens, que eu faço questão de citar, que desenvolvem tecnologia. Mas, na verdade, são compradoras de tecnologia. Compra a tecnologia, compra os equipamentos, compra a planta pronta, para operar e explorar o determinado mercado. Isso é errado? Não, isso é um negócio dele. O negócio dele é fazer alimentos, é rocha, é móveis, é um negócio dele. Tem alguém que se especializou em fazer essa tecnologia. Nós temos poucos geradores de tecnologias aqui. Nós temos muito compradores de máquinas que falam de inovação. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, nós temos que criar essas pontes, sabe? E acho que talvez este também seja algo a ser pensado aqui por parte da Universidade de Inovação. A gente no ambiente que as empresas estejam presentes. Fazer um paralelo, quem conhece lá em Santa Catarina. Santa Catarina é, por exemplo, muitas coisas para nós. Quem conhece lá a SET, na verdade, né, ela tem, na verdade, na SET, a CAT, né? A CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, eles têm lá um ambiente de inovação chamado Primavera. É um ambiente que tem 10% disso aqui. Muito menor. Vocês quem conhece a CAT Primavera? É muito menor do que isso aqui. Eram as antigas quadras de tênis onde o Google tem treinado. O empreendedor fez aqui, na verdade, seu meio de inovação, juntamente com a CAT. Que na verdade tem lá. Muitas empresas estão lá, presentes lá. Tem muita transição de gente, muito envolvimento de pessoas. Aqui também, na verdade, nós podemos atrair essas empresas também para cá. E com a presença da academia, o IFES vai estar aqui, a rede privada tem que estar aqui, a Universidade Federal tem que estar aqui. E esse, na verdade, essa interrupção, seja ou na demanda de pesquisa, ou na oferta de conhecimento, entendeu? Que são as duas vias, né? Isso deve dar, na verdade, um bom desenvolvimento. Porque se você tem gente de alto nível formada, e tem, na verdade, uma empresa que apresenta um desafio, opa,
colocada em matemática. Né? Se você está vendo pelo conhecimento que quer oferecer para alguém, e se alguém quer explorar isso comercialmente, é uma parceria. Então aqui também nas inovações a gente pode, quem sabe, ser este canal de maior interação da academia com a parte empresarial. Então, seguindo na mesma pergunta, né, eu vou usar o meu apoio aqui. Próximo, por favor. Aqui é o seguinte, eu destaquei o compromisso que o governo do Estado tem em cumprir as metas. Né? Eu trouxe uma delas, que é de conhecimento de alguns colegas, que é o do MCI, Funzitec MCI. Né? Isso aqui, de uma certa maneira, vai mobilizar as ações que o Estado vai realizar, que a FAPES realiza no seu balanço. Né? Será que estão conseguindo atingir? E, particularmente, essa última meta da coluna esquerda aqui, que é passar de 14º para 5º no ranking de competitividade do Estado, na verdade é entre os 5, né? É motivo hoje de uma agenda, a FAPES hoje tem uma agenda que é quase semanal, a cada 15 dias, com a Secretaria de Planejamento para discutir o cumprimento dessas metas. Então, a gente está fizemos algumas agendas com esse organismo que estabeleceu a metodologia, fazer a avaliação, e estamos discutindo cada um desses, são vários critérios, tá? São vários indicadores. Um indicador é a responsabilidade da FAPES, que é a inovação. E esse indicador, um pouquinho do lado da coluna da direita, ele é um score, uma média ponderada de investimentos públicos em P&D, investimento em informação e comunicação, TIC, né? Patentes, bolsa de mestrado e doutorado, pesquisa científica, que aqui no caso é a qualidade, a relevância da pesquisa científica, empresas de alto crescimento, que aí entra num ponto que essas iniciativas, eu acredito que seja em Santa Catarina, em vários lugares, o que abre de vaga para mestres e doutores trabalharem nesses ambientes. Agora, para ter mestre e doutor trabalhando nesse ambiente, o ticket dos projetos tem que ser alto, ou seja, a gente tem que buscar mercado, né? E aí um percentual grande, a Amprotec fez a apresentação, a gente está em pleno ano de conferência nacional, não sei se vocês estão acompanhando, são várias apresentações, governo federal, teremos a nossa estadual aqui na última semana de março, várias palestras, né? E uma das palestras que eu destaco, a Amprotec fez várias apresentações e ela mostrou os indicadores sobre isso, quer dizer, você aumenta a contratação de mestres e doutores, que é essa juventude que a gente precisa, que não tem como esperar que a academia resolva tudo, né? Que vaga para eles, porque vai acontecer o que ele falou. Talvez ele vai ficar mais engessado, né? Então, por um lado do governo, há essa preocupação e há essa discussão em andamento. Por sinal, a gente está nesse momento revisitando essas metas para um novo plano, né? O governo está atualizando, o Estado está atualizando esse plano. E uma das lideranças é o Instituto Jones, nessas discussões. Tá? Então fica aqui para quem está pensando em indicadores de inovação, perseguir o que está na coluna da direita ali. A gente precisa melhorar nossos indicadores. Mais na frente eu vou mostrar onde a gente está forte e onde a gente está muito fraco. Eu acredito que as complementações já foram a resposta à segunda pergunta, né? Eles complementaram, né? Então, senhores, em relação a esse módulo que nós discutimos agora aqui, nós observamos o seguinte, a cidade da inovação, esse empreendimento, ele tem exatamente a função de fazer essa congregação, vamos dizer assim, de todos esses atores, né, da hélice, para que eles possam produzir soluções. Isso é o que nós entendemos aqui, né? Alguém comentou aqui sobre a questão da inovação de palco, que a gente vê muito, né? São os famosos puffs coloridos, os sinucas, os totós, né? Inovação, pessoal. Inovação, a gente não faz inovação para ser feliz, não. A gente faz inovação para sobreviver. A história da humanidade é isso, né? A história da natureza é isso. A inovação, ela ocorre para quê? É um processo para a evolução. A evolução, a gente só evolui para quê? A gente não evolui para ser feliz, a gente evolui para sobreviver. Tá? Então, é um outro nível de discussão.
né? Fechando aqui também, quem faz a inovação é a empresa, é o empreendedor, né? O pesquisador, ele tem um protótipo, ele tem uma ideia, só que essa ideia só vira inovação quando ela é transformada em um produto de uso útil, em um serviço de uso útil, em um projeto de uso útil, né? Aí sim ocorre a inovação. E outra coisa importante aqui também, a questão da necessidade da gente ter massa crítica, formar pesquisadores. Nós temos uma cadeia de pesquisa que a gente precisa observar, né? Então, se a gente pretende ser desenvolvido tecnologicamente, você tem que ter o quê? Desenvolvimento tecnológico. Para fazer isso, nós precisamos fazer o quê? Pesquisa. Quem é que faz pesquisa? Pesquisador. Quem é que é pesquisador? Essencialmente doutores e mestres. Mas na sua essência, doutores, né? Como é que você mantém a cadeia de doutores? Você tem que ter bons, robustos programas de pós-graduação. Bons programas de pós-graduação acabam caindo também no início do funil, que são bons cursos de graduação e iniciação científica. Então, tem toda uma cadeia que a gente precisa observar. Na realidade, não são palavras minhas, né, mas eu ouvi uma vez um senhor falando e eu falei, olha, esse cara acertou em cheio. Para você fazer inovação, você tem que ter o quê? Criatividade. Para você ter criatividade, você tem que estar motivado. E o que motiva você? Propósito. Propósito. Nós precisamos colocar é uma maneira de dizer, né? Incutir também. Nós precisamos criar propósitos, motivar propósitos nos nossos pesquisadores, nos nossos jovens pesquisadores. O governo também podia fazer a parte dele, né? E a gente remunerar melhor os nossos pesquisadores, né? Porque, convenhamos, né, pessoal? Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, dada a nossa cultura, né? Que já perpassa muito tempo aí, um resíduo muito colonialista, etc. Mas assim, é outra discussão, né? De qualquer sorte, eu acredito que uma integração, quando você junta essa turma toda, coloca todo mundo junto aqui, maneira de dizer, né? Metaforicamente, você promove o quê? Não vou dizer forçadamente, mas você estimula um alinhamento. E esse alinhamento, ele motiva uma direção, ele motiva um caminhar de direção em relação a propósitos, né? É muito difícil você conseguir um propósito único quando você tem, no nosso caso aqui, 3 hélices e os ocupantes, os locados dessas hélices aí, tem tantas diferenças, tem tantos objetivos diferentes, tem tantas culturas diferentes, não é uma coisa fácil, né? Mas eu acredito que quando você junta eles em torno de uns propósitos comuns, você consegue impulsionar a visão que eles têm de futuro e com isso o quê? Orientar as suas missões que estão no nosso cotidiano diário, as nossas ações de cotidiano. Isso? Bem, dito isso, eu vou passar a segunda parte, que é uma pergunta para cada representante da hélice aqui. Vou começar com o Guilherme aqui. Guilherme, inovação e pesquisa. De que maneira a academia pode contribuir para a definição e evolução do propósito e da visão de um ecossistema de inovação, especialmente em termos de pesquisa e desenvolvimento? Opa! Isso, perfeito. Por favor. Bom, eu acho que já tem algumas ideias aí, algumas opiniões aí, né? Mas enfim, até para introduzir esse assunto aqui, eu vou pegar o gancho aqui. O Rodrigo levantou um negócio que é extremamente importante. Aqui no nosso caso, me parece que tem um elo faltante aí no ecossistema. É o seguinte, o governo bem criou lá em 2005, né? Então passou a investir, já mencionei para aqui que a universidade passou a produzir muito, o IFES expandiu, tem particulares aí que expandiu também. Enfim, a gente cresceu muito. E houve investimento grande da FAPES na pós-graduação. Qual é o elo faltante que eu acho que tem aqui e que talvez a sua pergunta me sugere refletir sobre o seguinte:
A academia como universidade, como o IFES, ela é uma parte da academia. Existe um conjunto enorme de instituições, de organizações que deveriam estar presentes para complementar esse negócio. Por isso que eu estou chamando de elo voltante. Por quê? A gente investiu na formação da pós-graduação, cresceu, etc. E os talentos estão saindo do Estado, porque não tem local para trabalhar aqui. Então, a meu ver, está chamada a academia aí, para a gente pensar em alguma coisa, algo mais, eu acho que está faltando um apoio do setor público na construção de entidades privadas ou privadas sem fins lucrativos, em alguns casos talvez privadas sem fins lucrativos, as ICTs previstas no marco da Alta Inovação, um apoio para que essas então completem essa academia, digamos assim, e você, com todo o papel, primeiro de gerar emprego para as pessoas que estão sendo formadas e bem formadas ficarem aqui. Segundo, para que construa melhor essa ponte entre a universidade, no sentido mais estrito, né? Lá a universidade, a dura produção de conhecimento, no sentido mais duro aí, produção de conhecimento, mas essa ponte, eu acho que é fundamental que no ecossistema existam essas instituições para fazer essa ponte entre a produção de conhecimento e a geração de produto lá na empresa. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, que a gente tem que refletir sobre isso. A gente está construindo, por exemplo, tanto o CNPq quanto. Isso é até uma coisa, talvez mais no Brasil. Mas o caso do Espírito Santo é o mais emblemático. O Espírito Santo era, até pouco tempo, o único estado que não tem uma unidade federal de pesquisa. Estou falando de rede universitária, estou falando dos institutos de pesquisa. Agora tem o Instituto Nacional de Tecnologia, lá no Rio, a Fundação Oswaldo Cruz. Então, estou falando dessas instituições. Não, claro, a gente tem federal e IFES aqui que fazem pesquisa, mas eu estou me referindo a essas instituições que estão mais com o papel de fazer essa transferência de conhecimento. Mesmo no Brasil, como assim? Como isso é... Então, assim, acho que tem alguma coisa aqui que a gente podia ter. Você vai em resultado, você vai até no Rondônia, tem Instituto de Pesquisa Bravo. O Espírito Santo não tem. O Oswaldo Cruz tem, não é só no Rio, tem uns 3 a 4 estados mais que tem unidade da Oswaldo Cruz. E assim por diante. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, eu acho que os políticos aí da área federal podiam fazer esse papel de atrair instituição educacional, instituto de pesquisa exclusivo, com dedicação exclusiva a fazer essa ponte entre a produção de conhecimento e empresa. E o governo do Estado também pode dar mais atenção a isso. Por exemplo, a metrologia, que é algo importante. Né? Eu não sei como é que é na sua área das TIC, a metrologia, mas no caso das indústrias, das manufaturas, você precisa fazer um ensaio. Muitas empresas que precisam fazer um ensaio na máquina, um laudo técnico, tem que mandar para outro estado. Então, assim, eu não consigo entender porque o Estado ainda não fez um programa de suporte para as empresas de metrologia. Eu acho que esse cara de inovação pode ter um cantinho aí, indo mais no objetivo aqui, para dar vitrine para o pessoal da metrologia. E estimular que esses ensaios, testes, etc., possam ser feitos no Estado. Então, isso tem, como eu repetindo e para encerrar, nós precisamos de criar políticas para estimular mais instituições de pesquisa, principalmente as exclusivas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para dar mercado de trabalho, para a quantidade de gente que ele está formando e para fazer adequadamente a ponte com a empresa. A segunda pergunta eu vou fazer para a Luciana,
O papel das empresas. Em sua opinião, qual é o papel das empresas na promoção de um ecossistema de inovação centrado em um propósito comum? Como isso se reflete em suas estratégias e operações? Tudo bem, pessoal. Vamos pensar agora do ponto de vista empresarial. Por que uma empresa inova? Ela para ser competitiva, tem um caminho. Porque se ela não tivesse a concorrência do mercado, seguramente ela não inovaria. Isso é uma característica do ser humano. Tem uma frase que fala, o sapo pula é por precisão, não é por boniteza. Não é isso? A empresa vai inovar, na verdade, se precisar. A questão é que algumas têm cultura, tem isso como estratégia, tem como parte do seu orçamento investir na inovação, e outros, na verdade, não querem fazer isso e compram uma tecnologia. Então, essa é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar. Nesse ponto, a FIS faz um trabalho magnífico. Eu preciso, na verdade, fazer uma referência à FIS. Eu ajudei a pensar isso lá, como vice-presidente de Inovação e Tecnologia, 2017 a 2020. Felizmente, a Action, comigo, com outras pessoas participam da Action também, nós conseguimos convencer a FIS a entrar na inovação. Daí surgiu o Inovic, que é um programa de inovação da indústria capixaba, da qual foi proposto a MCI, foi proposto o FISLab, foi proposto o SP, e foi proposto também o FISTEC MCI. Isso teve origem lá nessa história. Então, a gente precisa, na verdade, levar essa temática de inovação no setor produtivo, o que não é fácil. E aí me permitam, na verdade, contar um pouco da nossa história, da nossa experiência lá no FISLab. Quando a gente propôs fazer o FISLab, se vocês lembram aqui, era uma estrutura metálica enferrujando, que nos dava muita vergonha. Né? A ideia não foi completamente idiota, mas o desfecho foi. Tá certo? Estava lá aquele negócio lá, 60 metros de altura, né? Custava 4,5 milhões para derrubar e 7 milhões para terminar. Na sinuca de bico, porque não tinha esse dinheiro. Era simples assim. Como é que você consegue 4,5 milhões de queima para poder tirar uma estrutura metálica na 60 metros de altura no pé da frente? Né? E como é que você investe 7 milhões para ser um restaurante giratório, né? O centro cultural do César? Né? Quem ia bancar aquela história toda? Né? Sinuca de bico. Essa história é muito bonita, não vivi essa história na terra. Mas resumindo essa história, a gente conseguiu convencer os atores da FIS que a indústria precisava inovar. Então a gente precisou, na verdade, fazer um ambiente para a inovação da indústria. Esse é o foco, essa é a direção, essa é a escolha que foi feita lá no FIS. E com isso a gente, era só eu lá que tratava de inovação naquela época. Né? De lá, além de a gente pensar que modelo seria esse, mas na verdade envolvemos a participação de muitos atores, né? Que hoje o FISLab tem uma equipe magnífica, liderada por isso. Mas o que a gente definiu lá atrás, pessoal? O que o FISLab não seria? Isso é muito importante falar para vocês que vão pensar nessa inovação que não será. Então nós vamos o seguinte, isso aqui não vai ser um co-work, nós não vamos vender cadeira. Nós não vamos vender cadeira, não nos interessa isso. Isso aqui não vai ser uma aceleradora. Não interessa para nós ficar, na verdade, né, na trilha de aceleração de uma startup. Isso aqui também não vai ser uma incubadora. Sabe? Não nos interessa incubar ideia, não interessa para nós esse tipo de coisa. Mas o que vai ser então na pergunta? Isso eu vou falar, não vai ser um centro de pesquisa, não vamos fazer pesquisa aqui. Aí nós associamos dois conceitos a ela. O conceito de hub, que hoje é muito comum, né? Quanto é o hub, né? O cara faz um co-work e vira hub. Ele não entende a essência do hub. O hub é um conector, pessoal, de algo com algo. Ele conecta um problema da indústria com a solução que existe. Isso que é a verdade, o propósito que está desenhando lá. Então, qual o problema? A indústria precisa inovar, seja grande, pequena, média ou micro, não importa. Ela precisa inovar. E tem alguém, na verdade, que pode propor essa solução. Pode ser uma academia, pode ser uma startup, pode ser um fornecedor, pode ser o que for. Esse foi, na verdade, o desenho que foi feito. E mais nós temos também o conceito de inovação aberta. Porque as pessoas acham que é só lançar o desafio, né? Lança o desafio, fulano, eu não vou citar o nome, mas a pessoa, né, escutando na época, nós tivemos conversando muita gente a botar dinheiro, acreditar na ideia, foi muito trabalhoso fazer. O que você está passando, viu? Por isso que eu estou aqui, na verdade, te ajudando, não posso. Mas aí, conversando com a pessoa, com o diretor da CELO, cara, eu lançar desafio, a pessoa escutou um determinado segmento, só lançar desafio, foi lançar desafio, para correr na nossa frente. Lançou o desafio.
reuniu as pessoas, lançou o desafio. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nada. Não aconteceu nada, só tinha só o desafio. Não tinha método, não tinha gente, não tinha instrumento para poder conectar aquele desafio com a solução. Foi isso que o Fins Lab construiu. Então hoje o Fins Lab, na verdade, ele tem o título de ser o melhor ambiente de inovação e discussão, não é à toa. Ele foi pensado, ele foi sonhado, ele foi desenhado, ele foi construído, ele foi investido. E hoje, na verdade, se comemora. Hoje está bonito falar de Fins Lab, é um filme muito bonito que a gente tem. Mas na época lá deu muito trabalho. É como nós estamos vivendo, na verdade, na série de inovação hoje. Muito trabalho, cara. Então começa a ver o que não vai ser. Então, minha sugestão, não seja o co-working, não seja o centro de pesquisa, não seja um shopping center de empresa, um condomínio de empresa, sabe, né? Não seja essas coisas. Mas que seja o quê? Algo que promova a inovação de verdade. O que é inovação de verdade? Que envolva pessoas, tem que ser um grande formador de pessoas. Não só nas técnicas de inovação, mas no empreendedorismo bem lembrado. Pessoas para terem coragem de botar o dinheiro próprio na inovação. Você quer saber se a inovação vai rolar, cara? É quando o cara tem coragem de botar o dinheiro próprio nesse negócio. Porque pegar dinheiro de subvenção, cara, não tem risco, né? Tem que fazer um projeto, capa o dinheiro. Se der errado, né? Beleza, não tem que pagar nada para ninguém, devolver nada para ninguém. Agora, quando o cara faz com o dele, é o dele que pede, é o patrimônio dele que vai, é o recurso que levantou na vida dele para fazer. Então, aliás, eu defendo muito isso, sabe, né? Que haja parte do investimento privado, né, em quem acredita, e também, pô, você também bancar o risco sozinho também é muito alto, tá, pessoal? Então, essas combinações vão muito bem, né? Então, você defende o que não é, querendo o que vai ser, você consegue desenhar algo que tem um propósito relevante. E aí a indústria quer colocar de antemão seu interesse em participar. Nós temos que atrair a indústria para cá. Mas para produzir aqui, não tem proativo produtivo. Aqui tem que estar, na verdade, das unidades de pesquisa e desenvolvimento, que são poucas aqui no nosso estado. As grandes empresas têm isso. Acho que elas têm que estar aqui fazendo, na verdade, suas participações para cá. Mas as pequenas e médias, eu vou não citar as micro, porque micro é um capítulo à parte, depende muito do empreendedor. Quando o empreendedor é inovador, na verdade, aquela microempresa ela consegue ter cultura e condições de empreender. Quando não é, pessoal, é muito difícil. Não falar que é impossível de maneira nenhuma, mas que é difícil tá certo? Né? É uma vastidão muito grande de pequenos negócios que tem centrado no empreendedor da operação. É difícil parar para isso. Já na média empresa, ela sendo estimulada a criar essas áreas de pesquisa e desenvolvimento, é muito interessante isso. Mas colocar onde? Aqui nas da inovação. Elas podem participar aqui das da inovação. Ter, na verdade, um time que possa pensar no seu negócio, na sua atividade. E aí vocês trabalham com inovação, vou repetir para você um conceito que é muito fundamental. Né? Os 3 Hs. Acho que vocês conhecem o que eu estou falando. Né? São os 3 horizontes. Horizonte de uma operação. Né? Você tem que pagar as contas no dia 30. Então você tem que operar, produzir, atender mercado, fazer tirar fatura, entender e pagar as contas no dia 30. Essa operação, isso que é uma agenda. Normalmente essa agenda ocupa 100% das empresas de médio porte. A ideia é reduzir um pouco, até 80%, deixar 20% que possa ser dedicado aos outros 2 horizontes. O horizonte 2, na verdade, é o médio prazo, onde você faz as melhorias. Aí cabe alguma inovação. Melhoria de processo, melhoria de produto, né? Muitas vezes ligada a essa parte de melhorias nas operações, na sua relação com o mercado e tudo mais. Tá? É um horizonte de médio prazo, requer algum esforço, mas traz benefício para a empresa. O mais desafiador é enxergar o H3, o horizonte de longo prazo. Em que produtos essa empresa vai desenvolver? Com que tecnologias, com que métodos de trabalho, com que forma de organização, que mercado que ela vai buscar? Isso são questões muito difíceis de uma empresa de pequeno e médio porte responder. Precisa de apoio, precisa de ajuda. E aí tem muita ajuda dentro da universidade, por isso que eu vou insistir nesses conectores do conhecimento com, na verdade, a operação das empresas. Porque para uma empresa de médio pequeno porte, criar o seu P&D é muito difícil. Investir, na verdade, em cérebros, em mestres, doutores, gente de alto nível, muito difícil. Então a gente tem que buscar um desenho como esse, que as empresas de médio porte possam buscar aqui. E o ano passado já fiz uma pesquisa com 150 indústrias que a gente chama de grande porte, com tem acima de 100 empregados. Né? Curioso, alguns dados para vocês assim. Dessas, 70% disso que a estratégia é de diferenciação. Eu achei que primeiro foi um erro conceitual, mas na verdade eu interpretei que isso é uma intenção da estratégia das empresas ser diferenciadoras. Isso foi sensacional. Quer dizer, a empresa se enxerga no posicionamento da diferenciação.
porque é a base para fazer investimento em inovação. O segundo, que deixou assim um pouco desafiado, não foi nem tão triste, né? É que 62% dessas empresas nunca usou nada da universidade. Nada. Nunca contratou ninguém, nunca contratou um estagiário, nunca fez um ensaio, nunca contratou uma pesquisa, nunca fez nada. Então isso fortalece essa tese de que esses dois ambientes estão na verdade distantes. Mas quando você faz a pergunta, e você gostaria, 80% fala que sim. 80% fala que quer se aproximar da academia, fala que quer, na verdade, investir em pesquisa e desenvolvimento, fala que quer, na verdade, formação de gente de alto nível. Então nós temos uma realidade que é difícil, que não tem cultura formada, que tem as dificuldades inerentes a isso, mas tem uma vontade de poder fazer. O que está faltando? Um instrumento. De novo, cabe para me ouvir as tais inovações do instrumento. A terceira pergunta, vamos fazê-la para o Rodrigo. Rodrigo, de que forma o governo pode facilitar e apoiar a construção de um ecossistema de inovação que esteja alinhado com o propósito, a visão e a missão da Cidade de Inovação? Muito bem. Foi falado aqui, né, de novo, né, tocar em quase todos os pontos, né? Mas a gente não pode esquecer que estamos hoje nessa condição porque houve um histórico, né, um trabalho que foi feito. O Guilherme até é o nosso primeiro diretor-presidente da FAPES, né? Gerações se passaram, né? Muita coisa passou e foi graças a um fomento que não foi interrompido. Tivemos momentos difíceis, mas não foi interrompido. Na verdade, ele entrou na trajetória de crescimento por conta da vinculação, né? Receita líquida do Estado. E esse momento permitiu que a comunidade científica permanecesse ativa, produzindo, gerando conhecimento, que a gente pudesse, nesse movimento, atrair, que a gente precisa de pessoas que entendam de ciência, tecnologia e inovação. Então, um mecanismo que foi evoluindo com o tempo, mais recentemente, a FAPES até tomou uma decisão, Luciano Conselheiro, Luciano e Daniel, né, conselheiros, atualizamos as bolsas, né, até saindo na frente em relação ao governo federal, atualizamos as bolsas e hoje a gente tem, na verdade, um conjunto de mecanismos na parte de fomento a talentos, né, que começa desde o aluno que está no ensino fundamental 2, né, que quiser se integrar, que for atraído para participar de projetos conosco, através, por exemplo, do PIBIC Júnior, né, começa no ensino fundamental 2. Nós temos uma demanda grande, identificamos até uma demanda grande, que supera a nossa capacidade operacional, hoje na FAPES. Tá? Esse é um problema que está escrito externamente, como atender uma demanda crescente, e é bacana que é um ciclo virtuoso que se estabeleceu, né? Mais pessoas se inserem dentro da comunidade, do ecossistema, formam novos, e isso vai crescendo. Então a gente, dentro da FAPES, a gente vê crescer essa demanda. A gente consegue atingir o ensino médio também, atraindo jovens talentos para fazer iniciação científica e tecnológica. Nós temos os programas tradicionais para o ensino superior, né, os alunos do ensino superior, para pós-graduação e para a fixação de doutores, que é o Profix. Então, assim, oportunidade para quem seguir nesse trajetório foi identificada, ele pode ser identificado em qualquer um desses momentos. Eu quis até destacar, a gente vai estar fazendo lançamento oficial, a aula inaugural da nossa bolsa, né, com a SECT, na semana que vem. Semana que vem não, na semana do dia 5, né, 5 de março. Semana que vem, né, 5 de março, são em torno de 1.000 alunos. E são alunos que têm bolsa integral paga para custear a mensalidade na instituição particular. A nossa bolsa tem essa função. Existem outros programas, mas a nossa bolsa particular é para custear vagas em particular. E dentro dessas vagas, a gente busca priorizar aquelas áreas do conhecimento que são demandas do Estado. Então, o Estado tenta fazer o seu papel, ou seja, 1.000 vagas todo ano. Então, um ciclo, quando roda 3, 4 anos, hoje a gente tem em torno de 4.000 alunos no ensino superior sendo financiados pelo governo do Estado, tá? Nas diversas áreas do conhecimento dentro das necessidades do Estado. E claro, é nossa intenção FAPES que esse programa que nós fazemos a execução, né,
financeira dele, participe também. Eles também precisam ter essa experiência de ciência e tecnologia. Todos deveriam ter experiência de tecnologia. A gente não consegue dirigir todos, mas em particular esse que faz aquele atendimento de grupos que normalmente estão fora do sistema, né? Sobretudo a política do Estado presente no governo do Estado. Próximo, por favor. Mas não são só os talentos que a gente quer financiar, a gente também entra no tema principal aqui, que são as empresas de base tecnológica, né? E aqui nesse esquema, nessa tabela, né, a gente tentou colocar simultaneamente tanto o ciclo da inovação, como normalmente as pessoas trabalham, né, na metodologia de ideação, validação, por aí vai, mas também no nível de maturidade, que aí eu consigo colocar a academia dentro, né, maturidade tecnológica. Então a FAPES, aqui olhando só o fomento para empresas de base tecnológica, ela está em toda a faixa de maturidade, desde da concepção das ideias, que a academia costuma fazer com frequência, as empresas podem se conectar e receber fomento, até a internacionalização. A gente está com um produto novo, vai ser lançado em breve, passou no FUSDEC e MCI, que visa também novos mercados, né? Isso são produtos, ele não soluciona o problema, a gente não resolve o problema, mas a gente mantém ativa, mobilizada a nossa comunidade, o nosso ecossistema. E é aquilo que ele falou, para isso continuar, virar grandes negócios, projetos com ticket alto, para atrair talentos, etc., aí eu preciso que novos atores se juntem a esse trabalho que a FAPES tem feito. É importante, não podemos perder de vista esse esforço, porque é um público que a gente atende que tem uma chance muito alta de não continuar o negócio, está naquela fase inicial. E a gente sente falta de um ator, um agente aí que venha se conecte com esses potenciais negócios e dê tração neles. Não será. Então nós vamos o seguinte, isso aqui não vai ser um concurso, nós não vamos vender cadeira. Nós não vamos vender cadeira, não nos interessa isso. Isso aqui não vai ser uma aceleradora. Não interessa para nós ficar, na verdade, né, na trilha de aceleração de uma startup. Isso aqui também não vai ser uma incubadora. Sabe? Não nos interessa incubar ideia, não interessa para esse tipo de coisa. Mas o que é que vai ser então na pergunta? Isso eu vou falar, não vai ser um centro de pesquisa, não vamos fazer pesquisa aqui. Aí nós associamos dois conceitos a ela. O conceito de hub, que hoje é muito comum, né? Quanto é virou hub, né? O cara faz um co-work e vira hub. Ele não entende a essência do hub. O hub é um conector, pessoal, de algo com algo. Ele conecta um problema da indústria com a solução que existe. Isso que é a verdade, o propósito que está desenhando lá. Então, qual o problema? A indústria precisa inovar, seja grande, pequena, média ou micro, não importa. Ela precisa inovar. E tem alguém, na verdade, que pode propor essa solução. Pode ser uma academia, pode ser uma startup, pode ser um fornecedor, pode ser o que for. Esse foi, na verdade, o desenho que foi feito. E mais trouxemos também o conceito de inovação aberta. Porque as pessoas acham que é só lançar o desafio, né? Lança o desafio, fulano, eu não vou citar o nome, mas a pessoa, né, escutando na época, nós tivemos conversando com muita gente. Muita gente, a botar dinheiro, acreditar na ideia, foi muito trabalhoso fazer. Como é que você está passando, viu? Por isso que eu estou aqui, na verdade, te ajudando o que posso. Mas aí, conversando com a pessoa, com o diretor da CELO, cara, eu lançar desafio, a pessoa escutou um determinado segmento, só lançar desafio, falou, lançou desafio, para correr na nossa frente. Ele lançou desafio. Reuniu as pessoas, lançou desafio. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nada. Não aconteceu nada, só tinha só desafio. Não tinha método, não tinha gente, não tinha instrumento para poder conectar aquele desafio com a solução. Foi isso que o Fins Lab construiu. Então hoje o Fins Lab, na verdade, ele tem o título de ser o melhor ambiente de inovação e discussão, não é à toa. Ele foi pensado, ele foi sonhado, ele foi desenhado, ele foi construído, ele foi investido. E hoje, na verdade, se comemora. Hoje está bonito falar de Fins Lab, é um filme muito bonito que a gente tem. Mas na época lá deu muito trabalho. É como nós estamos vivendo, na verdade, nessa inovação hoje. Muito trabalho, cara. Então começa a ver o que não vai ser. Então, minha sugestão, não seja o co-work, não seja o centro de pesquisa, não seja um shopping center de empresa, um condomínio de empresa, sabe, né? Não seja essas coisas. Mas que seja o quê? Algo que promova a inovação de verdade. O que é inovação de verdade? Que envolva pessoas, tem que ser um grande formato de pessoas.
não só nas mentes técnicas de inovação, mas no empreendedorismo bem lembrado. Pessoas para terem coragem de botar o dinheiro próprio na inovação. Você quer saber se a inovação vai rolar, cara? É quando o cara tem coragem de botar o dinheiro próprio nesse negócio. Porque pegar dinheiro de subvenção, cara, tem risco, né? Tem que fazer um projeto, capa do dinheiro. Se der errado, né? Beleza, não tem que pagar nada para ninguém, devolver nada para ninguém. Agora, quando o cara faz com o dele, é o dele que pede, é o patrimônio dele que vai, é o recurso que ele levantou na vida dele para fazer. Então, aliás, eu defendo muito isso, sabe, Rodrigo? Que haja parte do investimento privado, né, em quem acredita, e também público. Você também bancar o risco sozinho também é muito alto, tá, pessoal? Então, essas combinações vão muito bem. Né? Então, você defende o que não é, querendo o que vai ser, você consegue desenhar algo que tem um propósito relevante. E aí a indústria quer colocar de antemão seu interesse em participar. Nós temos que atrair indústrias para cá. Mas para produzir aqui não tem proativo produtivo. Aqui tem que estar, na verdade, das unidades de pesquisa e desenvolvimento, que são poucas aqui no nosso estado. As grandes empresas têm isso. Acho que elas têm que estar aqui fazendo, na verdade, suas participações para cá. Mas as pequenas e médias, eu vou não citar as micro, porque micro é um capítulo à parte, depende muito do empreendedor. Quando o empreendedor é inovador, na verdade, aquela microempresa ela consegue ter cultura e condições de empreender. Quando não é, pessoal, é muito difícil. Não falar que é impossível de maneira nenhuma, mas que é muito difícil tá certo? Né? É uma vastidão muito grande de pequenos negócios que tem centrado no empreendedor da operação. É difícil parar para isso. Já na média empresa, ela sendo estimulada a criar essas áreas de pesquisa e desenvolvimento, é muito interessante isso. Mas colocar onde? Aqui nas da inovação. Elas podem participar aqui das da inovação. Ter, na verdade, um time que possa pensar no seu negócio, na sua atividade. E aí vocês trabalham com inovação, vou repetir para você um conceito que é muito fundamental. Né? Os 3 Hs. Acho que vocês conhecem o que eu estou falando. Né? São os 3 horizontes. Horizonte de uma operação. Tá? Você tem que pagar as contas no dia 30. Então você tem que operar, produzir, atender o mercado, fazer tirar a fatura e pagar as contas no dia 30. Essa operação, isso tem uma agenda. Normalmente essa agenda ocupa 100% das empresas de médio porte. A ideia é reduzir um pouco, até 80%, deixar 20% que possa ser dedicado aos outros 2 horizontes. O horizonte 2, na verdade, é o médio prazo, onde você faz as melhorias. Aí cabe alguma inovação. Melhoria de processo, melhoria de produto, né? Muitas vezes ligada a essa parte de melhorias nas operações, na sua relação com o mercado e tudo mais. Tá? É um horizonte de médio prazo, requer algum esforço, mas traz benefício para a empresa. O mais desafiador é enxergar o H3, horizonte de longo prazo. Em que produtos essa empresa vai desenvolver? Com que tecnologias? Com que métodos de trabalho? Com que forma de organização? Que mercado que ela vai buscar? Isso são questões muito difíceis de uma empresa de pequeno e médio porte responder. Precisa de apoio, precisa de ajuda. E aí tem muita ajuda dentro da universidade. Por isso que eu vou insistir nesses conectores do conhecimento com, na verdade, a operação das empresas. Porque para uma empresa de médio e pequeno porte, criar o seu P&D é muito difícil. Investir, na verdade, em cérebros, em mestres, doutores, gente de alto nível, muito difícil. Então a gente tem que buscar um desenho como esse, que as empresas de médio porte possam buscar aqui. E o ano passado já fiz uma pesquisa com 150 indústrias que a gente chama de grande porte, com tem acima de 100 empregados. Né? Curioso, alguns dados para vocês assim. Dessas, 70% disso que a estratégia é de diferenciação. Eu achei que primeiro foi um erro conceitual, mas depois, na verdade, eu interpretei que isso é uma intenção da estratégia das empresas ser diferenciadoras. Isso foi sensacional. Quer dizer, a empresa se enxerga no posicionamento da diferenciação, porque é a base para fazer investimento em inovação. O segundo, que deixou assim um pouco desafiado, não foi nem tão triste, né? É que 62% dessas empresas nunca usou nada da universidade. Nada. Nunca contratou ninguém, nunca contratou um estagiário, nunca fez um ensaio, nunca contratou uma pesquisa, nunca fez nada. Então isso fortalece essa tese de que esses 2 ambientes estão, na verdade, distantes. Mas quando você faz a pergunta, e você gostaria, 80% fala que sim. 80% fala que quer se aproximar da academia, fala que quer, na verdade, investir em pesquisa e desenvolvimento, fala que quer, na verdade, formação de gente de alto nível. Então nós temos uma realidade que é difícil, que não tem cultura formada, que tem as dificuldades inerentes a isso, mas tem uma vontade de poder fazer. O que está faltando? Um instrumento. De novo, cabe para me ouvir as tais inovações do instrumento. A terceira pergunta, vamos fazê-la para o Rodrigo. Rodrigo, de que forma o governo
pode facilitar e apoiar a construção de um ecossistema de inovação que esteja alinhado com o propósito, a visão e a missão da Cidade de Inovação. Muito bem. Foi falado aqui, né, de novo, né, tocar em quase todos os pontos, né? Mas a gente não pode esquecer que estamos hoje nessa condição porque houve um histórico, né, um trabalho que foi feito. O Guilherme até é o nosso primeiro diretor-presidente da FAPES, né? Gerações se passaram, né? Muita coisa passou e foi graças a um fomento que não foi interrompido. Tivemos momentos difíceis, mas não foi interrompido. Na verdade, ele entrou numa trajetória de crescimento por conta da vinculação, né? Receita líquida do Estado. E esse fomento permitiu que a comunidade científica permanecesse ativa, produzindo, gerando conhecimento, que a gente pudesse, nesse movimento, atrair, que a gente precisa de pessoas que entendam de ciência, tecnologia e inovação. Então, um mecanismo que foi evoluindo com o tempo, mais recentemente, a FAPES até tomou uma decisão, Luciano Conselheiro, Luciano e Daniel, né, conselheiros, atualizamos as bolsas, né, até nascendo na frente em relação ao governo federal, atualizamos as bolsas e hoje a gente tem, na verdade, um conjunto de mecanismos na parte de fomento a talentos, né, que começa desde o aluno que está no ensino fundamental 2, né, que quiser se integrar, que for atraído para participar de projetos conosco, através, por exemplo, do PIBIC Júnior, né, começa no ensino fundamental 2. Nós temos uma demanda grande, identificamos até uma demanda grande, que supera a nossa capacidade operacional hoje na FAPES. Tá? Esse é um problema que está surgindo externamente, como atender uma demanda crescente. E é bacana que é um ciclo virtuoso que se estabeleceu, né? Mais pessoas se inserem dentro da comunidade, do ecossistema, formam novos e isso vai crescendo. Então a gente vê, dentro da FAPES, a gente vê crescer essa demanda. A gente consegue atingir o ensino médio também, atraindo jovens talentos para fazer iniciação científica e tecnológica. Nós temos os programas tradicionais para o ensino superior, né, os alunos do ensino superior, para pós-graduação e para fixação de doutores, que é o Profix. Então, assim, oportunidade para quem seguir nesse trajetório foi identificada, ele pode ser identificado em qualquer um desses momentos. Eu quis até destacar, a gente vai estar lançando, fazendo lançamento oficial, a aula inaugural da nossa bolsa, né, com a SECT, na semana que vem. Semana que vem não, a semana no dia 5, né, 5 de março, semana que vem, né, 5 de março, são em torno de 1.000 alunos. E são alunos que têm bolsa integral paga para custear a mensalidade na instituição particular. A nossa bolsa tem essa função. Existem outros programas, mas a nossa bolsa particular é para custear vagas em particular. E dentro dessas vagas, a gente busca priorizar aquelas áreas do conhecimento que são demandas do Estado. Então, o Estado tenta fazer o seu papel, ou seja, 1.000 vagas todo ano. Então, um ciclo, quando roda 3, 4 anos, hoje a gente tem em torno de 4.000 alunos no ensino superior sendo financiados pelo governo do Estado, tá? Nas diversas áreas do conhecimento, dentro das necessidades do Estado. E claro, é nossa intenção FAPES que esse programa que nós fazemos a execução, né, financeira dele, participe também. Eles também precisam ter essa experiência de ciência e tecnologia. Todos deveriam ter experiência em tecnologia. A gente não consegue atingir todos, mas em particular esse que faz aquele atendimento de grupos que normalmente estão fora do sistema, né? Sobretudo a política que está presente no governo do Estado. Próximo, por favor. Mas não são só os talentos que a gente quer financiar, a gente também entra no tema principal aqui, que são as empresas de base tecnológica, né? E aqui nesse esquema, essa tabela, né, a gente tentou colocar simultaneamente tanto o ciclo da inovação, como normalmente as pessoas trabalham, né, na metodologia de ideação, validação, por aí vai, mas também no nível de maturidade, que aí eu consigo colocar a academia dentro, né, maturidade tecnológica. Então a FAPES, aqui olhando só o fomento para empresas de base tecnológica, ela está em toda a faixa de maturidade.
desde da concepção das ideias, que a academia costuma fazer com frequência, as empresas podem se conectar e receber fomento, até a internacionalização. A gente está com um produto novo, vai ser lançado em breve, passou no FUSTEC e MCI, que visa também novos mercados. Né? Isso são produtos que não solucionam o problema. A gente não resolve o problema. Mas a gente mantém ativa, mobilizada a nossa comunidade, o nosso ecossistema. E é aquilo que falou, para isso continuar, virar grandes negócios, projetos com ticket alto, para atrair talentos, etc., aí eu preciso que novos atores se juntem a esse trabalho que a FABS tem feito. É importante. Não podemos perder de vista esse esforço, porque é um público que a gente atende que tem uma chance muito alta de não continuar o negócio. Está naquela fase inicial. E a gente sente falta de um ator, um agente aí que venha e se conecte com esses potenciais negócios e dê tração deles. Pessoal, nós temos um probleminha não, uma questão para resolver aqui com o horário, né? Como eu sou muito enjoado com essa questão de horário também, eu acredito, se os senhores aqui concordarem, né, que a gente possa suspender a parte seguinte e deixar aqui uma ou duas perguntas, tá? Quem levantar a mão primeiro vai fazer a pergunta, tá? Porque a gente tem um horário à tarde, né? E a gente tem uma questão aqui de procurar cumprir a questão do horário, tá? Só queria deixar uma manifestação muito breve aqui, que é a seguinte: se nós tomarmos aqui o ecossistema de inovação, tá? Vamos pegar aqui as 3 hélices, né? Vamos analisar aqui rapidamente a questão da hélice da academia, né? O que a hélice da academia contribui? Na realidade, ela tem o quê? A matéria-prima para a inovação, que é o conhecimento, o celeiro de ideias, não é isso? E com isso ela pode contribuir com o quê? Olha, pressupostamente ela contribuiria com o quê? Com pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Ela contribuiria com o quê? Com a formação de talentos, contribuiria com... Essa é uma questão que a gente precisa assumir, é uma questão da academia. Trazer a teoria e a prática, torná-las mais próximas. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com a questão dos currículos, que eles devem ser, não vou dizer sofrer, mas precisam passar por processos de atualização muito constantes, né? Para que com isso você consiga formar talentos com, não vou dizer domínio de conhecimentos, mas com habilidades e capacidades de atuar nesse ecossistema de inovação, né? E, obviamente, né, o estágio mais desejado da inovação, que é a transferência de tecnologia, ela precisa ser trabalhada, a difusão do empreendedorismo inovador com a indústria, porque é ali que vai acontecer a transferência, ok? Com relação à indústria, o papel dela, vamos dizer que é ela que diz, ela que traz o requerimento da agenda da inovação. Então, a responsabilidade de conduzir a agenda da inovação é da indústria, é das empresas, ok? Além desse, ela tem também uma tarefa difícil, né, que isso passa por uma questão cultural, que é ela balancear com a sua cultura, lucratividade, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Encontrar, não equilíbrio, mas balancear isso aí é uma questão de evolução. É uma questão de evolução. E a gente caminha para isso, tá? Olha, observa os sinais que estão acontecendo nas bordas aí. A gente observa isso, né? E, obviamente, conduzir também os objetivos estratégicos dessa hélice dentro desse ecossistema de inovação. E o governo? O que o governo faz? O governo faz regulação. Ele patrocina e auspicia. Qual é a tarefa do governo nesse caso aqui, nessa condição? Promover regulação, políticas de incentivo, de subsídio, de incentivos fiscais, de investimentos em P&D, né? E, obviamente, também a questão da cultura da inovação. Tá? O governo ainda não
popularizou, não conseguiu ainda popularizar a questão da disseminação, não, da difusão da cultura de inovação, né? Eu acredito que com esses desenhos assim, aproximativos da atuação dessas 3 hélices, a gente possa ter boas expectativas de realizarmos uma boa discussão para levantarmos propósitos comuns, uma visão estratégica, visões estratégicas que nos deem um certo horizonte, né? E a gente consiga tirar uma cisma muito grande que a gente entende, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele, o empresário tirar o dinheiro dele e colocar lá não é fácil na cultura que a gente tem aqui, né? A gente procurar mudar a questão da necessidade, a incerteza que o empresário tem, que ele tem sobre o retorno do investimento que ele faz. Tá? Isso não é uma questão fácil de ser tratada, não é simples, é uma discussão árida por causa da nossa cultura, mas não tem jeito, nós vamos ter que enfrentá-la. Tá? Então eu peço desculpas aos senhores aí, mas por conta da questão dos horários aí. Quem levantou a mãozinha aí? Vou. Dou, acabou. Não tem mais. Oh, mas o Zaru pode. Zaru, por favor, querido. Não, eu queria só aproveitar, porque o professor, na fala dele, ele citou a questão da falta, né, de nós perdermos a mão de obra capacitada para outros estados, outros países. Okay? E a ausência de certeza aqui também no nosso estado. Sim, temos. Aí o Luciano citou a questão de que aqui não pode ser um local onde vai ter locações de salas. Perfeito? E nem CT. Mas eu deixo a provocação, porque nós temos no estado, o FUNSPEC, temos o Fundo Soberano. E esse Fundo Soberano, já que o governo está representando, eu, na minha percepção, poderia ter talvez um canal onde, sim, investiria nessa capacitação em prol dos problemas, dos desafios das empresas capixabas. Então não é direcionar para a empresa, não é colocar recursos na empresa, mas sim, a empresa demanda de mão de obra capacitada e assim a gente as perde. Por quê? Porque nós não conseguimos pagar o valor que esse profissional aqui no estado, mas essa ponte para a inovação eu acho que ela é importante. Então se tivéssemos essa conexão, a qual os pós-graduados fossem formados, os mestrandos que fossem formados, pudessem trabalhar em desafios que empresas aqui estariam se conectando e contribuindo também financeiramente como complementação, né? Não é nada de graça, eu vejo isso como positivo, porque foi assim que ela sabe que nasceu. Tá? Então eu vejo positivo essa conexão entre empresa e academia com o apoio do governo. E assim, se hoje nós temos no Estado um fundo, se temos fundos que têm verba, por que não ajudar e aplicar também nessa direção? Eu sei que o ambiente não é esse, mas é uma proposta que talvez pode ser levada a quem é de direito. Essa fala do Jones é maravilhosa. Maravilhosa. Só corrigir, viu, Rubens? Quando eu falei que não pode ser, não é só. Não pode ser só. Eu penso que tem que vir empresa para cá sim. Nós até apresentamos para o diretor carta de 100 e você também assinou. 100 empresas de tecnologia que tem que vir para cá. Eu acho que é um local de empresa. Aqui tem que ser um local de formação. Tem que ser um local onde tem que ter uma agência da Fábio aqui para ajudar a fazer projetos. Sabe, aqui as grandes empresas têm que estar aqui também participando, sabe, outras universidades. Aqui vai ser esse caldeirão de relacionamento para gerar densidade e oportunidades. Penso que tem que financiar isso também. Lógico, o recurso do FUNSPEC, acho que é importante a gente conversar sobre isso. Ele é um recurso originário das empresas, naturalmente, por incentivo fiscal, com certeza, e que, na verdade, é destinado a isso. E lá na lei fala que pelo menos metade desse recurso tem que ir para a empresa. Eu tenho defendido no passado, defendo agora também, que sejam editais da FAPES destinados a empresas. Quais empresas? Pode-se pensar em quais segmentos? Eu, se não pensar em segmento, abre de maneira geral. E os bons projetos que sejam aprovados. Né? As pessoas que sabem fazer projeto, que têm
boas oportunidades que consiga fazer isso aí. E a outra metade do recurso seja aportado em ações estratégicas. Eu vejo que essa recomendação é uma ação estratégica. Vou defender, na verdade, eu aporto esse recurso aqui em ações como essa. Isso aqui é relevante, isso aqui é transformador, entendeu? Complementando, concordando com tudo que você falou. Dois comentários só. Eu fiquei preocupado com a fala do Luciano, que ele falou assim: a cidade da inovação vai promover a inovação. E eu acho que é colocar muita responsabilidade no projeto. Porque promover a inovação envolve um monte de atores, tem o financiamento, tem essas coisas que nós estamos discutindo aqui, tem a pesquisa, tem o desenvolvimento tecnológico. Mas essa cidade da inovação, eu consigo enxergar a cidade da inovação naquele conjunto que eu falei de instituições que promovem a difusão da novidade. Promove a novidade, seja de novo conhecimento, seja de novo produto, seja de novo processo, e tem atividades iniciativas de capacitar as empresas na capacidade de absorção. Não é capacitar em tudo, mas às vezes tem cursos que são mais longos. Né? Então, a outra coisa é a seguinte, outro comentário é que o companheiro falou ali: a legislação hoje permite que o Estado federal, estadual, municipal, qualquer setor público, dê bolsa para alguém trabalhar na empresa. Então hoje, por exemplo, a gente tem muita bolsa aí de pós-doutor, que na verdade é o seguinte: o cara não ganha aí na empresa. E às vezes a empresa não está consolidada para botar para contratar no definitivo. Então, isso já é possível, né? Tem até um programa do CNPq lá, o DTI, que é isso, pode dar bolsa para trabalhar na empresa. E aí eu digo também que é uma ideia que eu coloquei aqui, que a gente precisa estimular as instituições de ciência e tecnologia, as instituições, os institutos de pesquisa exclusivos, não ensino de pesquisa, mas só de pesquisa. Estimular para a gente ter mais para gerar os empregos e servir como ponto também de complementação, de capacitação para ele na fase seguinte ir para a empresa. Não, só reforçar essa agenda, não sei se não estou vendo ele mais. Muito bem. Existe um programa RAI do CNPq, né? Não sei se você já... RAI, e tem o MyDai, né, que é o mestrado industrial, o doutorado industrial. São dois programas que estão no nosso radar. Tá? E a gente quer fazer esse parceiro com o governo federal. Tem até um compromisso com o governo do estado, né? A gente precisa captar mais recurso federal. A gente faz nosso dever de casa aqui, né? Se as perguntas continuassem, eu até mostraria. A gente executou um orçamento no ano passado de 173 milhões de reais, só a FAP com recurso do estado. Pouquinho ali, menos de 10%, foi recurso federal. A gente precisa ampliar. Nós somos a FAP que menos está captando recurso federal, que a gente faz o dever de casa. Né? Esse é o problema de muitos da região sudeste. Boa parte do que eles arrecadam, então a gente tem que fazer esse esforço e aí entra essa agenda. O MyDai e o RAI são programas que o CNPq, pelo que eu conheço lá da equipe, a gente está tentando retomar essas negociações correntes. São vários programas que a gente participa, alguns até de inovação, recurso da FINEP, enfim. Então a gente quer retomar isso aí, caso recurso nosso, recurso federal. E o que o Luciano falou, a gente tem que aprender também a pedir contrapartida de quem de fato entende aquilo como negócio. Né? O cara, quando ele coloca a contrapartida dele, ele vê que aquilo é um negócio para ele e ele vai se envolver e se dedicar. Então, enfim, tem que aprender a operar esses mecanismos também. Bom, eu primeiro agradecer aqui os painelistas, né, agradecer a condução da professora Ludwig, com as perguntas fáceis. Né? Eu tinha selecionado mais umas 10 para cada um. Eu falei, não, Ludwig, meio de 30 a gente para, né? Porque essa discussão muito, assim, fica muito feliz de ver pessoas no Espírito Santo, né, com os nossos Guilherme Pereira, com a sua vasta experiência, né, com um discurso atual, né, com a sua competência,
Eu, Guilherme, então te agradecer profundamente por ter aceito vir aqui conversar com a gente. Tem mais coisa ainda para a gente conversar. Isso aqui é um assunto que não se esgota, né? Ele vem, a gente vai aprimorando, ele vai melhorando. O fato aqui é que a gente precisa manter, né, essa discussão acesa e esses encontros, né, Peter, que nós realizamos para essa chama, né, senão esfria toda essa discussão. E a cidade de inovação, esse debate, todo esse trabalho, ele não vai terminar nunca, né, porque as coisas mudam, as experiências se modificam, as ideias vêm, elas se aprimoram. Então a gente trabalha dentro dessa perspectiva, então não dá para a gente esgotar toda a discussão aqui. Isso é bom, porque isso só um espaço para os outros movimentos que nós vamos fazer. Então, agradecer, Guilherme, pela sua gentileza, por estar aqui com a gente, entendeu? Trazer a sua experiência, agradecer o Luciano, né, que é uma pessoa que atua firmemente, né, no mundo empresarial, acadêmico, empreendedor, né, com a sua visão. Isso nos ajuda muito, a nossa turma aqui, encontrar, né, o melhor caminho para que a cidade da inovação cumpra o seu papel como a gente tem planejado. E é legal ouvir de vocês, né, que o Luciano deixou claro isso aqui. Isso não é um projeto que a gente vai conseguir fechar, 2 anos está pronto, 3 anos está pronto. Pelo mundo afora aí levam décadas, né? E a nossa expectativa é que a gente fique aqui muitas décadas, né, tratando da questão da inovação, um trabalho que exige permanência, né, êxito, né, para que a gente consiga lá na frente ter resultados muito positivos. Mas não dá para assim, olha, paramos de tratar dessa inovação, não está parando. Né? Então, as contribuições aqui nos trazem oportunidade de, no segundo tempo do nosso trabalho aqui, de ter inspirações, né, importantes do Luciano, né, e do Guilherme, e também da competência que o nosso querido Rodrigo Varejão, né, presidente da FACS, né, com a sua experiência como pesquisador, né, como professor. Então, tudo isso traz para todos nós, né, inspiração. Todas as respostas aqui foram inspiradoras. Obrigado, Guilherme, obrigado, Rodrigo, obrigado, Luciano. E nós estamos firmes juntos nessa tarefa de colocar a nossa cidade de inovação, né, no nível que o Espírito Santo merece. Tá bom? Muito obrigado pela produção também, viu, Rodrigo? Né, pelo trabalho. E nós temos mais tarefa à tarde. É isso, Peter? Eu chamo o Peter aqui para fazer um encaminhamento para o período da tarde. Obrigado, gente. Podemos sair. Obrigado. Pessoal, a gente consegue voltar às 13h30?